Meus amigos, a nova era de campeões do UFC pode ser um grande problema para a organização. Eu digo isso porque as grandes estrelas estão indo embora e os novos lutadores, os atletas, por mais que sejam extremamente talentosos e habilidosos, não têm a mesma capacidade de entreter o público como outrora. Anderson Silva, Jon Jones, fazia com que todos parassem o sábado para assistir. Existem grandes nomes em ascensão como o Ilia Topuria, o Paddy Pimblett, mas nenhum deles tem a capacidade de alcançar feitos como, por exemplo, o McGregor fez, que definitivamente esse cara é o nome nesse esporte. Ele literalmente transformou o MMA que a gente conhece hoje e ele foi uma peça fundamental em colocar o UFC no patamar que se encontra. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, então já vem deixando seu like, hype o vídeo se estiver pelo celular. É bastante simples, assim que você curtir o vídeo, vai aparecer o botão de hypar. Clicando ali você vai estar ajudando demais aqui, beleza? Conto com a ajuda de todos, tamo junto, bora pro vídeo. A falta de surgimento de grandes estrelas com certeza é um problema muito sério, mas o UFC não tem demonstrado muita preocupação em relação a isso. Afinal, os seus eventos continuam sendo um sucesso, mesmo os Fight Night. Vemos sempre nas coletivas de imprensa o Dana White agradecendo ao público presente e falando que todos os ingressos foram esgotados, mesmo a gente vendo que muitos lugares nas arquibancadas estão vazias. Acontece que nos 2 primeiros trimestres desse ano, o UFC já arrecadou mais de 500 milhões de dólares. Então não, sem dúvida alguma, dinheiro não é um problema para a organização. Inclusive, o Dana White, juntamente com a Paramount, continuam almejando voos ainda maiores. Tivemos aí o evento da Esfera, que foi um sucesso. Depois tivemos o evento aí na Casa Branca, algo inimaginável. E agora estão planejando fazer um evento literalmente de gladiadores. Um evento no Coliseu de Roma. Absurdo, coisas que a gente jamais imaginaria que pudesse acontecer no mundo do MMA. Todos esses planos da organização só provam que financeiramente o UFC tem ido muito bem, mas a organização não se sustenta sozinha sem as grandes estrelas, sem o público fiel, sem o público pagante, sem o público interessado em ver os seus ídolos ali lutando. Será que esses números ainda se sustentarão quando o Alex Poatan se aposentar? Quando o Islam Makhachev se aposentar? Será que esses novos lutadores conseguirão segurar na frente da televisão em pleno final de semana, sábado, o fã médio, aquele fã que tá ali para assistir o seu lutador favorito, um Charles do Bronx, um Alex Poatan, uma luta específica em um card completo de lutadores desconhecidos? Estamos na era dos campeões cheira virilha, lutadores forjados na wrestling, na luta agarrada, que fazem lutas seguras, mas lutas que não empolgam o fã em geral. A gente sabe que desde a era de Anderson Silva, todo mundo gosta de assistir nocaute, todo mundo gosta de assistir trocação, gostam de ver o Carlos Prates lutar. Em geral, lutadores da trocação, strikes, o Alex Poatan. Porém, os lutadores carrapatos estão cada vez mais dominando todas as divisões. Teremos em breve a luta entre Volkanovski e Evloev, e é essencial que o Volkanovski quebre a banca e vença esse jovem prodígio, porque senão será mais uma categoria travada aí com um campeão dominante com lutas que não empolgam ninguém, lutas que ninguém quer ver. E mesmo os campeões que não possuem esse estilo de luta agarrada, na maioria das vezes possuem o carisma de uma porta. Tem um estilo de lutar bonito, fazem grandes guerras dentro do octógono, mas fora dele não entretém nada. Exemplo disso é o Joshua Van, que tomou o cinturão do Alexandre Pantoja. Vão fazer a revanche agora. Até tentou na coletiva de imprensa farmar uma áurea ali, mas definitivamente esses caras não têm a habilidade necessária para agradar o público, para chamar a atenção do público. E olhe que ele é muito talentoso, tem grandes habilidades. E se ele vencer o Pantoja nessa revanche, muito provavelmente, dificilmente, outro lutador conseguirá tirar ele do posto. Daí teremos uma longa jornada de um lutador eficiente, habilidoso, que traz grandes guerras para dentro do octógono, mas fora dele não faz o público pagar. É um tipo de lutador que, se fizer um evento principal sozinho, não consegue segurar, não consegue chamar atenção. Claro, a gente vai assistir de casa, mas o público que vai lá se divertir, o público que vai lá presente, que na maioria dos casos vão para lá por lutas específicas, muito provavelmente o Joshua Van não conseguiria sustentar um evento sozinho como headline. Subindo de categoria temos o Petr Yan, que também está com luta marcada contra Merab Dvalishvili. Tanto o Petr Yan quanto o Merab Dvalishvili, que são a cabeça dessa categoria, os melhores ali do topo, que dificilmente serão batidos por outros lutadores que estão abaixo deles. Nenhum dos dois tem característica midiática.
Sem dúvida, o Petr Yan é um dos talentos aí da organização. Inclusive tá no seu segundo reinado no UFC, já foi campeão, perdeu, teve uma temporada ali ruim e alcançou o topo novamente. Dificilmente será batido por outros lutadores. A gente viu que na primeira luta contra o Merab ele se deu muito mal e agora ele se deu muito bem. Então esses dois aí podem estar revezando o topo. Nessa categoria temos o Sean O'Malley, que já foi considerado uma estrela, mas atualmente não tá lá essas coisas. Mas com certeza é muito mais midiático do que o Petr Yan e do que o Merab Dvalishvili. Mas dificilmente ele conseguirá vencer um desses dois bichos papões. A categoria segue travada e sem grandes apelos. Subindo de categoria nós temos o campeão Alexander Volkanovski, 38 anos, sem dúvida é um grande lutador, não é uma grande estrela, mas é um cara que vende, um cara que entrega boas lutas, tem muitos fãs. Inclusive ele tem um canal no YouTube e tem bastante visualização. Porém ele vai estar lutando agora com Movsar Evloev, invicto, e vem com uma grande ascensão aí e muito provavelmente vai dar bastante trabalho para Alexander Volkanovski. E se o Volkan não vence esse combate, vai ser mais uma categoria travada pelos chamados cheira virilha. Volkanovski é a nossa esperança para essa categoria. Temos também nessa categoria o Jean Silva, que pode salvar. Ele vem com grande hype, caiu um pouco depois de perder para o Diego Lopes, tem tudo para se recuperar, venceu o Miguel Delgado e logo depois está tendo a chance de disputar o cinturão contra o vencedor entre Volkanovski e Movsar Evloev. Chegamos no peso leve, onde Justin Gaethje é o atual campeão. É uma das categorias mais tranquilas da organização, pois temos várias estrelas aí, desde os veteranos aos novos que estão chegando. Temos o Ilia Topuria, temos o Paddy Pimblett, temos o próprio Justin Gaethje, que é o campeão, temos Charles do Bronx, Arman Tsarukyan e temos alguns outros aí que estão chegando também, como Killian Salkildi. Então essa é uma das categorias que o UFC deve se preocupar menos. Inclusive a briga do topo ali é feia. E qualquer um desses lutadores trazem lutas empolgantes. Temos o Paddy Pimblett, que era desacreditado por muitos, mas vem entregando grandes guerras dentro da organização e conseguindo o respeito da maioria dos fãs. O Charles do Bronx dispensa comentários, o Ilia Topuria dispensa comentários, então sem dúvidas a esperança da organização é o peso leve. Subindo de categoria chegamos nos 77 quilos, onde temos o Islam Makhachev, que na minha opinião é a grande estrela atualmente e o maior lutador do UFC. Eu não sei se as pessoas assistem o UFC por conta da grandeza do Islam Makhachev ou no interesse de vê-lo perder, de vê-lo sucumbir. Afinal, ele vem batendo vários recordes aí, inclusive o do GOAT do Brasil, Anderson Silva. Ele é o pounder for pounder do mundo, um cara que vende bastante. Já se fala em aposentadoria para o Islam Makhachev e sem dúvida, quando ele se aposentar, será uma grande perda para o UFC. Nesta categoria temos o Carlos Prates, o Ian Garry e o Michael Morales. São os únicos três caras que, na minha visão, são capazes de fazer com que o público bote a bunda no sofá. Tirando eles, eu não vejo nenhum outro nome midiático suficiente para sustentar os números que o UFC vem alcançando. Subindo de categoria, chegamos no 84 quilos, onde temos no topo aí Sean Strickland. Categoria que foi por muito tempo dominada por Israel Adesanya, uma grande estrela, uma das maiores estrelas do UFC, que hoje está em decadência. Infelizmente, após a derrota para o Poatan, ele perdeu toda a aura. Continua vendendo, as pessoas têm interesse em assistir, em vê-lo lutar por conta do seu estilo e pela história que ele tem na organização. Mas vem de várias derrotas seguidas e provavelmente se aposentará em breve. O atual campeão, Sean Strickland, extremamente polêmico, sempre chama bastante atenção quando vai lutar, inclusive bateu recorde na luta contra Khamzat Chimaev. Porém, ele chama atenção quando vai lutar. No período que ele está fora de camp, como por exemplo agora, que inclusive está com a lesão no ombro, está se recuperando, a gente não vê o fã pedindo para ele voltar, pedindo para ele lutar. Inclusive o Khamzat Chimaev está movimentando bastante as redes sociais, pedindo luta contra o Sean Strickland, mas a gente não vê o UFC fazendo grandes esforços para que a luta entre os dois aconteça. E nessa categoria, o mais midiático com certeza é o Lobo Khamzat Chimaev, que também perdeu um pouco da aura quando foi derrotado por Sean Strickland. Abaixo disso nós temos Caio Borralho e Imavov, lutadores excelentes com grandes habilidades, mas com certeza não são lutadores que o UFC colocaria feliz da vida como evento principal. Chegamos no 93 quilos, categorias de Alex Pereira.
onde ele foi campeão. O Alex foi campeão, na verdade, nos 84 quilos também. E durante esse período, com certeza, ele chamava bastante atenção. Quando subiu de categoria, ele levou toda a atenção para os 93 quilos, onde defendeu seu cinturão e fez grandes lutas. Atualmente, o campeão dessa categoria é o Carlos Huber. Se você perguntar para alguém que assiste o UFC, dificilmente ele vai saber quem é Carlos Huber. Só para você ter noção da falta de mídia que tem esse cara. Inclusive, ele bate o recorde do campeão menos seguido de toda a organização. Nesta categoria nós temos o Iri Prochazka, que é um lutador que empolga bastante. Temos também o Paulo Costa, que subiu de categoria e é um dos lutadores que sabe trabalhar com a mídia, sabe usar a internet ao seu favor. E atualmente o brasileiro Borrachinha é a grande estrela nesta categoria. E agora nós chegamos no peso pesado, categoria que está chamando bastante atenção simplesmente porque Alex Poatan, a maior estrela do UFC, se encontra lá. O Poatan perdeu um pouquinho da aura quando foi derrotado pelo Ciryl Gane, mas ainda assim continua sendo um dos maiores nomes de todo o UFC. Eu particularmente sou grande fã do Alex Poatan, está respondendo todo mundo, ele não está aceitando as pessoas que criticam o que ele está fazendo, mas eu acho que ele não é o primeiro e não vai ser o último. Acho que quando chega nesse patamar, o ego do lutador chega no nível que ele não consegue levar as críticas como ele levava antigamente. Mas sem dúvida o Poatan continua sendo um grande nome e provavelmente ele vai ter a chance aí de lutar pelo título, e eu acredito muito que ele vai conseguir o seu terceiro cinturão na carreira. Nessa categoria temos o Ciryl Gane, que é o atual campeão, não chama atenção, não é um lutador midiático, apesar de ser um excelente atleta. Temos o Tom Aspinall, que tem um canal do YouTube, tem um pouco de relevância na mídia, tem um pouco de relevância nas redes sociais, mas não é um campeão que ele tem. Não é um campeão que pode ser considerado uma grande estrela. Temos outros lutadores como o Walter Walker, que chama bastante atenção nas redes sociais e está muito prestes a furar a bolha aí. Temos o Josh Rocket, o falastrão. Então é uma categoria bastante movimentada, mas sem dúvida nenhuma o Poatan é a maior estrela dessa categoria. Vamos esperar qual os próximos passos do Alex Poatan. O que é que você acha desse vídeo? Você acha que o nome UFC por si só se sustenta sem essas grandes estrelas? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixa o like para fortalecer o vídeo. Até o próximo conteúdo. Valeu!